Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor um dia nos salvou por meio de Cristo Jesus, e o Senhor nos incorporou por meio do Seu Santo Espírito à Sua igreja. Tua palavra diz que todos, sem exceção, fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. E é por meio desse Espírito Santo que nós todos podemos ter acesso ao Senhor. Um acesso que sempre desfrutamos coletivamente, embora haja uma dimensão individual. Ajuda-nos a entender, ó Deus, a conexão íntima e inquebrável que existe entre nossa comunhão com Jesus, com Teu Filho bendito, por meio do Teu Espírito, e nossa comunhão com o povo de Deus. Ajuda-nos em mais este estudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos de toda iniquidade, de toda impureza e acúmulo de maldade, para que acolhamos com mansidão a Tua palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto, que tem sido já esta sendo a 4ª semana de estudo, o texto em que temos meditado, que é a Epístola de Paulo aos Romanos. Ainda estamos na introdução, já falamos sobre... já trouxemos um estudo introdutório sobre o contexto, quem eram os romanos, como era a igreja de Roma, a ocasião em que Paulo escreveu, o seu propósito. Já falamos sobre estas coisas no estudo introdutório. Depois nós estivemos falando sobre como Paulo enxerga a sua missão. Nós estivemos estudando a sua apresentação e nós vamos relembrar algumas verdades, alguns fatos que Paulo traz aqui acerca do seu chamado. E também falamos sobre o Evangelho segundo Paulo, que é o Evangelho de Deus, né, como ele o chama. É um Evangelho que ele recebeu de Deus. Ao falar que Romanos é o Evangelho segundo Paulo, não estamos dizendo que esse Evangelho surgiu da mente de Paulo, mas que ele foi revelado porque ele era um apóstolo de Cristo. Nós vimos isto no estudo passado. Nesse estudo eu ainda quero abordar, falamos do Evangelho, e eu quero então estudar com vocês os versículos 8 a 15, que ainda não estudamos, onde nós temos a saudação de Paulo aos romanos. Em toda epístola, Paulo tinha uma apresentação, onde ele falava de quem ele era, né, se apresentava como remetente, o destinatário, que são os seus leitores, seriam os seus leitores, e iniciava com uma saudação. A única epístola onde ele praticamente não faz não dá nenhuma palavra de ação de graças é a epístola aos Gálatas. Ele está tão imbuído de combater uma heresia destruidora implantada pelo judaísmo que ele já começa de maneira dura denunciando o fato de que eles estavam se afastando do genuíno evangelho. Mas todas as outras epístolas trazem normalmente uma palavra de saudação, onde ele ressalta os pontos daquela igreja pelos quais ele agradecia a Deus. E aqui nessa saudação nós vamos ver algumas observações que Paulo faz e que são intensamente pessoais. Este é um daqueles trechos onde nós descobrimos um pouco o coração do apóstolo, porque ele está falando um pouco de si mesmo, dos seus sentimentos em relação àquela igreja para a qual ele está escrevendo. Então ele diz assim em Romanos 1, versículos 8 a 15. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito,
no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Amém. Meus amados irmãos, eu quero começar com uma observação sobre o contexto em que nós vivemos, em que nossa sociedade vive e no qual a igreja também vive e, de certa maneira, influenciada por esta sociedade. Em busca de relevância, a igreja evangélica ela tem procurado se adaptar a um modelo imposto pela modernidade. Um modelo marcado pela experiência do instantâneo, do aqui e agora, do imediato, e do individual, e pelo descarte da memória coletiva. A nossa sociedade ela é progressista. Ela pensa que o novo sempre tem mais valor do que o velho. O velho é alguma coisa que não tem valor, que é antiquada. E eu preciso sempre do novo. E com isso ela descarta a memória, o compromisso com os valores, e ela procura mais aquilo que me traz um prazer e uma satisfação instantânea, mesmo que isto possa me trazer prejuízos depois. E ela enfatiza o individual em detrimento do coletivo. E desse modo nós presenciamos na nossa sociedade, e especialmente na igreja, uma dissolução de uma memória que a gente poderia chamar de memória autorizada. A memória que traz os valores que nós não podemos negociar. E o advento de uma religião que nós poderíamos chamar de pós-tradicional, onde, em vez da verdade eterna revelada nas Escrituras, o que passa a valer em matéria de fé é a experiência pessoal e imediata dos indivíduos, aquilo que me faz sentir bem. Daí nós verificamos uma fragilidade. Se o que me faz sentir bem é o que de fato importa, eu então vou acabar desembocando numa fragilidade dos compromissos coletivos. Você conhece muito bem uma frase recorrente: afaste-se das pessoas tóxicas, das pessoas que não te fazem bem. Só que nem sempre o conceito que eu tenho do que me faz bem, de fato, me é benéfico. Porque meu coração é enganoso, e é pecaminoso, e é egoísta. Então aquilo que muitas vezes eu acho que me faz bem, pode me ser prejudicial. E a coletividade me ajuda, num sentido, a entender aquilo que é melhor para mim. Na verdade, a grande base para o cristão não é nem sequer a coletividade, mas é a palavra de Deus. Embora a igreja, ao longo da história, ela vem mantendo a mesma mensagem, a mesma tradição na sua essência e que reflete fielmente as Escrituras. Então, há uma fragilidade do compromisso, porque quando eu digo, olha, eu parei de me relacionar com as pessoas que me colocam para baixo, com as pessoas que me fazem sentir assim, me fazem sentir assado, né? E isso, muitas vezes, acaba me levando a um individualismo, a um egocentrismo e a um narcisismo, né? Onde eu acho feio tudo aquilo que não é espelho, como disse o poeta. Então, o que passa a valer em matéria de fé é a minha experiência com Jesus. Olha, você não pode me julgar. Eu sei, né, da minha experiência com Jesus, eu sei quem eu sou. E isso leva as pessoas a descartar os laços formais de identificação. Além disso, meus irmãos, a rejeição de um corpo autorizado de verdade
E a ênfase na experiência individual, elas acabam levando à formação de comunidades emocionais, né? Onde há uma fluidez e instabilidade nos relacionamentos, porque o nosso estado afetivo ele é fluido, isso quer dizer que ele muda de uma hora para outra, ele é inconstante. Então essa fluidez e essa instabilidade dos estados afetivos acaba levando-nos à perda da noção de obrigação e compromisso com a permanência. É por isso que os cristãos eles alegam cada vez mais ter uma experiência pessoal com Jesus, eles alegam, né? Ter uma experiência pessoal com Jesus e muitas vezes descolada da comunidade de fé. Eu sou igreja. Você deve ter ouvido essa heresia. Quando, porém, nós examinamos as Escrituras, nós vemos que um compromisso com o Cristo das Escrituras, ele implica num compromisso com o seu corpo, que é a igreja. No momento em que somos salvos, imediatamente, neste mesmo momento, nós somos inseridos no seu corpo, que é a igreja, e que lá em Efésios capítulo 1, é chamada de plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja que palavra tremenda esta em Efésios 1, verso 23, referindo-se à igreja, depois de falar da ressurreição de Cristo, que foi resultado da ação do Espírito Santo, que o ressuscitou dentre os mortos, e o colocou acima de todo o principado e potestade, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Ele foi dado à igreja. E esta igreja, ele diz, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é, num sentido, a plenitude de Cristo. Porque Cristo veio para morrer e redimir para si mesmo e para o Pai um povo de propriedade exclusiva. Nós somos o povo dele. Então, observe que a conversão não é um evento isolado. Ela é um evento que me insere no corpo de Cristo, que é a igreja. E ainda, antes de voltarmos aqui para Romanos, em 1 Coríntios 12, no versículo 12 e no versículo 13 está escrito: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. É interessante que ele não diz assim com respeito à igreja, mas ele diz assim com respeito a Cristo. Porque a igreja é a extensão de Cristo. A nossa união mística com Cristo nos faz a extensão de Cristo. Ele diz, pois em um só Espírito, todos nós, não há um grupo especial da igreja, mas todos nós fomos batizados. Todos nós fomos batizados com o Espírito Santo em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, é importante nós entendermos, quando nós examinamos as Escrituras, que um compromisso com o Cristo das Escrituras implica num compromisso com o seu corpo, que é a igreja. Esta é a relevância do nosso texto nessa noite, onde Paulo, em sua saudação à igreja de Roma, traz informações pessoais e expressa sentimentos pessoais em relação aos romanos, que nos mostram, à guisa de exemplo, os fundamentos e a natureza do seu compromisso com Cristo e seu Evangelho, bem como o seu compromisso com a igreja de Cristo, que decorre do primeiro. E isso traz para nós grandes ensinamentos. Eu quero, então, para contextualizar, lembrar a você que em sua apresentação, nos primeiros versículos desse capítulo, o apóstolo, que não havia fundado a igreja de Roma, nem os conhecia pessoalmente, apenas de ouvir falar, apresenta-se como um servo de Jesus Cristo, observe no verso 1, ou seja, um escravo, a palavra aí é escravo, portanto ele entende que ele pertence a Jesus, que a sua vontade está submissa à vontade do seu Senhor. Ele se apresenta então como um escravo de Jesus Cristo, que fora separado para o evangelho de Deus, não o evangelho dele, mas o evangelho que procede de Deus. Ou seja, ele havia sido, desde a eternidade,
predestinado, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho esse cujo tema central é Jesus Cristo. Nós vimos isto quando nós falamos no estudo passado sobre o Evangelho segundo Paulo. Contudo, em sua saudação aos romanos, onde ele revela esses sentimentos pessoais em relação àquela igreja, nós vemos como seu compromisso com Cristo implica necessariamente num compromisso inegociável com a igreja. Isto é importante para nós hoje, irmãos, porque às vezes a gente diz assim, há muito antes desse individualismo se avultar na nossa sociedade, há talvez 20 anos, eu já ouvi cristãos longe da igreja. Não, eu estou longe da igreja, pastor, não estou indo, mas eu estou muito bem com Deus. É impossível, é uma incoerência. A menos que você esteja longe da igreja, porque você está em missão, num campo missionário. E ainda assim, você foi enviado pela igreja, você está sendo sustentado, inclusive em oração, pela igreja. E todo missionário que tem um compromisso de fato com Cristo, logo que ele pode se associar com um povo em adoração, ele procura logo uma igreja. Então, compromisso com Cristo implica um compromisso com a igreja. Então eu quero refletir sobre essa saudação de Paulo aos romanos, pensando um pouco dentro de uma espécie de tema mais específico, sobre o compromisso que nós devemos ter com a igreja de Cristo. O fundamento desse compromisso e algumas implicações, né? Então, fundamento e implicações do nosso compromisso com a igreja de Cristo. Esse é um tema específico, né? Comprometido com a igreja é o título da nossa mensagem. Qual é a proposição aqui, né? A proposição inicial é esta. A proposição que resume nosso estudo. É um compromisso com Cristo das Escrituras implica um compromisso inegociável com a sua igreja. Essa é a proposição que vai nortear a nossa exposição. Um compromisso com a igreja de Cristo implica um compromisso inegociável com a sua igreja. E aí, dentro dessa proposição, eu quero então tratar do fundamento e de algumas implicações. Aqui não estão todas, Paulo está falando dos seus sentimentos para a igreja de Roma, estão algumas implicações. Então, fundamento e implicações do compromisso, nosso compromisso com a igreja de Cristo. Fundamento e implicações do compromisso com a igreja de Cristo. Então, qual é o fundamento, né? Qual é a compreensão que eu devo ter acerca da igreja que deve me levar a um compromisso? Então, eu poderia falar isso em forma de uma outra proposição, né? De uma proposição que seria o nosso primeiro ponto. Um compromisso com a igreja de Cristo provém da compreensão da sua natureza e identidade. Um compromisso com a igreja de Cristo, para quem está anotando, esse é o primeiro ponto da nossa mensagem, provém de uma compreensão da sua natureza e identidade. O que eu quero dizer é, se eu entendo o que é a igreja, qual a natureza da igreja, a essência da igreja e a identidade da igreja, isso me levará a um compromisso com Cristo, ou com a igreja. Entendeu? Então, às vezes a gente tem uma noção errada ou limitada da igreja. A igreja é um grupo legal, é um grupo de pessoas que se ajudam. A igreja é o lugar onde eu me sinto bem. A igreja é o grupo que na hora mais difícil me ajudou. Então eu gosto da igreja por causa disso. Mas, se essas são motivações, quando a igreja não cumpre essas coisas, a gente diz, eu deixei a igreja porque aqueles irmãos não têm amor, porque aqueles irmãos não me deram o devido valor, porque eu fui tratado injustamente. Quando você coloca razões que têm a ver com vantagens e interesses temporais, o seu compromisso com a igreja ele se torna fluido. Quer dizer,
inconstante, dependente das circunstâncias. Mas se você entende a essência do que é a igreja, você vai ter um compromisso. Qual é a essência da igreja, segundo o nosso texto? Aí nós vamos precisar ler os versículos anteriores, o contexto. Observe que o apóstolo Paulo vinha falando do verso 5, depois de apresentar o evangelho de Deus, que esse evangelho é a respeito do seu filho, depois de ter falado da sua natureza humana, ele veio da descendência de Davi segundo a carne, depois de ter falado da sua natureza divina, segundo o Espírito de Santidade, ele foi demonstrado como Filho de Deus por meio da ressurreição. A ressurreição provou que ele era o Filho de Deus. Ele é chamado Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois o apóstolo Paulo diz que ele, por meio de Jesus Cristo, recebeu graça e o ministério, a vocação do apostolado, por amor do seu nome, com o objetivo de levar os gentios à obediência por fé. E aí no verso 6, ele diz, de cujo número sois também vós. E do verso 6, e nos versos 6 e 7, ele vai falar um pouco de quem é a igreja. E ele fala um pouco da essência da igreja. Ele diz, de cujo número também vós. E a primeira verdade que ele fala acerca da natureza da igreja é que a igreja é o grupo de pessoas chamadas para serem de Jesus Cristo, de cujo número sois também vós, verso 6, chamados para serdes de Jesus Cristo. É por isso que um compromisso com Cristo implica um compromisso com a igreja. Porque quando eu olho para a igreja, essa comunidade de pecadores, de pessoas das mais diversas origens, com falhas, eu preciso entender que esta é uma igreja chamada para ser de Jesus Cristo, ela pertence a Jesus Cristo. Se eu amo a Cristo, eu tenho que amar o povo que pertence a Ele. É simples assim. É clara a implicação, ou não? É claro. É por isso que João diz, eu não posso amar a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão, a quem eu vejo. Aquele que ama a Deus deve amar também a seu irmão. Um amor é a expressão do outro. Eu amo a Deus acima de tudo, e é porque eu amo a Deus que eu amo o meu irmão. Então, se eu amo Cristo e olho para a igreja, sabendo que ela pertence a Jesus Cristo, isto vai me levar a um compromisso inegociável com a igreja. A igreja é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro fala isso na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 9. Os apóstolos, de modo geral, tinham noção do que era a igreja. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos povo de propriedade exclusiva. Podemos dizer nós, as pessoas usam muito isso individualmente, mas essa frase não está, nós somos menina dos olhos de Deus, coletivamente. Existe só uma passagem que se usa individualmente, mas como uma petição. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Mas quando há uma afirmação do próprio Deus, que nós somos menina dos olhos de Deus, ela é coletiva. Então, nós somos um povo de propriedade. Eu preciso entender que os meus irmãos, eles fazem parte de um povo que pertence a Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, para dar suporte ao nosso texto, o apóstolo Paulo diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos aqui os que creem, os eleitos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele está dizendo agora, todo o nosso conhecimento das pessoas não deve ser um conhecimento segundo a nossa
visão humana, mas segundo a visão do Espírito Santo, que está revelada nas Escrituras. Isso é que significa que eu não conheço a ninguém segundo a carne. Então eu não devo olhar a igreja da perspectiva da carne, da minha visão humana, mas da visão de Deus. A igreja pertence a Jesus. A palavra de Deus diz que a igreja de Deus foi comprada com o seu próprio sangue lá em Atos capítulo 20. Eu não posso esquecer isso. Mas ele fala outra coisa sobre a natureza e identidade da igreja. Ele diz que eles são amados de Deus. A todos os amados de Deus que estais em Roma. Nós sabemos que nós somos amados de Deus. Deus nos ama. O que você acha que Deus, se você ama a Deus, o que você acha que Deus quer que você... Como é que você acha que Deus quer que você trate a quem Ele ama? Então, o meu compromisso com a igreja, se eu amo a Deus, eu vou tratar bem a quem Ele ama. Eu devo amar a quem Ele ama. A igreja é o grupo dos amados de Deus. E como sabemos disso? Primeiro que a Escritura está afirmando, mas a Escritura mesma nos aponta a prova do amor de Deus, lá em Romanos 5:8, na mesma carta aos Romanos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando eu penso nisso, geralmente eu aplico para mim, né? Cristo morreu por mim, está correto. Mas eu não devo parar aí. Cristo morreu pelo meu irmão. Cristo morreu pela minha irmã. Cristo morreu por aquele irmão mais intragável. Ele ama, Deus ama aquele irmão. Então eu devo amá-lo. O apóstolo Paulo, ele vai usar essa compreensão nas aplicações quando ele pastoreia a igreja, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 8, quando ele trata da carne sacrificada aos ídolos, e ele repreende aqueles que eram chamados os fortes, né, que não tinham problema em comer carne sacrificada aos ídolos, mas causavam escândalo e traziam tropeço para irmãos mais fracos, porque os induziam a fazer isto, e depois a consciência deles acabava acusando-os. E no capítulo 8 de 1 Coríntios, observe, no verso 10, verso 9 em diante: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Paulo está tratando aqui, sabe de quê, irmãos? De liberdade cristã. Ele está dizendo, eu tenho liberdade. Naquela época, as carnes sacrificadas aos ídolos, elas eram vendidas no mercado, porque elas eram levadas para o templo para ser oferecida ao ídolo. Geralmente eram comidas em banquetes, em honra ao ídolo. Em Corinto havia um templo de Afrodite, né? Havia templos também em honra a Baco, deus do vinho, e se ofereciam comidas e bebidas a esses deuses, mas eram em tão grande número que os fiéis não davam conta. Então parte dessa carne que sobrava era vendida para os mercados. Então você que ia ao mercado comprar carne, tinha 95% de chance de comprar carne sacrificada a ídolos. E alguns irmãos que no passado já haviam praticado idolatria, e inclusive participado daquelas orgias sexuais que envolviam os cultos às divindades, né? Aos cultos pagãos, eles não conseguiam se desvencilhar dessa memória do passado, então eles preferiam nem sequer comer carne, nem sequer no mercado. Mas tinha alguns irmãos que disseram, não, eu não só posso comer no mercado, quando eu posso ir lá no templo e participar da festividade. Afinal, a festividade social, o ídolo não tem mais para mim nenhum problema, só que induziam esses irmãos mais fracos a fazer a mesma coisa, só que quando eles faziam, eles, eu acho que eu pequei contra Deus. E Paulo está dizendo, olha, cuidado para que essa sua liberdade não leve a tropeçar o irmão mais fraco. Veja, você tem o direito até de comer essa carne, se isso não representa coisa alguma para você. Mas você não tem o direito de levar o outro a tropeçar. Lembre-se que Cristo morreu por ele. Então, veja como essa compreensão da identidade da igreja como
pertencente a Jesus Cristo e como amados por Deus, ela vai me levar a um compromisso, inclusive ela vai nortear a minha relação, ao ponto de que até mesmo a minha liberdade deve ser, eu devo abrir mão dela, se isso vai trazer o benefício do meu irmão. Ele ainda se refere à igreja, dentro desse ponto da compreensão da natureza e identidade da igreja, como o grupo daqueles que são chamados para serem santos. Verso 7, chamados, ele diz, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos. É interessante que ele não fala a igreja de Roma. Normalmente, quando Paulo ele se referia à igreja, ele fala assim, igreja de Deus que está em tal lugar. Aqui ele usa a expressão, os amados de Deus que estáis em Roma. Chamados para serdes santos. Ele está falando dessa natureza, né? Nós sabemos que são 4 as características da igreja. Ela é una, ou seja, ela é um só corpo, onde quer que ela se reúna, aqueles que professam o nome de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras, eles são um só corpo, ela é una, ela é santa, essa é a segunda característica, ela é universal, é uma igreja composta de todas as nações, e ela é apostólica, construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, no qual Cristo Jesus é a pedra angular. Então, essa santidade da igreja é importante. Eu gostei muito quando o presbítero Isaías, numa ocasião muito triste da nossa igreja, de confissão pública de pecados, os presbíteros falaram, né? E eu me alegrei muito no Senhor pela palavra pastoral do presbítero Isaías, quando ele, naquela ocasião de confissão de pecados gravíssimos e terríveis, enfatizou a santidade da igreja de Deus. A igreja continua santa. E ela é santa por causa da sua união com Cristo Jesus. E sabem, meus irmãos, o que é mais interessante na doutrina da santidade? É que a santidade da igreja sempre é apresentada numa perspectiva coletiva. O pastor Russell Shedd falou com razão que não existe a palavra santo aplicado a indivíduos no Novo Testamento. Só tem uma ocorrência, é quando se refere a Jesus. Os demônios, ainda que sejam demônios que estão falando a verdade, bem sei quem és, o Santo de Deus. Você tem no Velho Testamento algumas passagens muito raras, não é? Quando aquela mulher fala de Eliseu, ali está um santo homem de Deus. Mas, sobretudo no Novo Testamento, onde você tem uma eclesiologia mais amadurecida, a expressão santos está sempre no plural, e quando está no singular, é um singular coletivo. Nação santa. Então, a igreja não tem o costume de chamar São Paulo, São Pedro, São Lucas. Esse é um costume católico. Eu sou santo sempre porque eu estou em Cristo e eu faço parte de um povo santo. Ou seja, a minha santidade está conectada com a comunhão dos santos. Você percebe como o caráter corporativo da nossa fé é algo fundamental, e como isto traz implicações, nós somos chamados para sermos santos, mesmo sendo pecadores. E aí nós temos que tomar muito cuidado quando nós fazemos críticas à igreja de Deus. Existe um espaço que é correto, lícito para a crítica, quando ela é construtiva. Mas ela deve começar com autocrítica. O espaço para a crítica, para a denúncia, é exatamente quando nós estamos pregando e ensinando a palavra de Deus e fazemos aplicações, ou quando nós nos exortamos mutuamente, inclusive individualmente, com base na palavra de Deus. Mas nós temos que tomar muito cuidado com, às vezes, as críticas que nós fazemos negativas à igreja de Deus. Não devemos esquecer que ela é santa. E o apóstolo Paulo, ele fala isto até em relação aos coríntios. Eu quero que você abra lá, na primeira epístola aos coríntios, porque nessa epístola,
Paulo ele está escrevendo aquela que, com certeza, é considerada pelos estudiosos a igreja mais problemática de todo o Novo Testamento. Talvez ela possa não ser a mais problemática se nós considerarmos algumas igrejas lá as quais o Senhor ordena que João escreva, as igrejas do Apocalipse, né? Tem uma igreja lá que ele não tem nada para elogiar. Mas das igrejas descritas nas epístolas, a igreja de Corinto é certamente a mais problemática. Tinha divisão lá, né? Tinha gente se prostituindo provavelmente no templo de Afrodite. Tinha irmãos levando outros a juízo diante dos ímpios por litígios que eles tinham acerca de questões materiais, talvez inclusive financeiras. Havia problemas de gente se embriagando na própria ceia e nas festas de fraternidade. Tinha muito problema naquela igreja, certo? Mas olha como Paulo chama, verso 2, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, meus irmãos, compreender que a igreja é o grupo daqueles que pertencem a Jesus Cristo, é o grupo daqueles que são amados por Deus, ao ponto dele ter dado o seu Filho, e é o grupo daqueles que são chamados para serem santos, me leva necessariamente a um compromisso inegociável com a igreja. Este é o fundamento. É claro que o fundamento, a pedra angular é Jesus, mas nós já estabelecemos isso na introdução. Paulo tem um compromisso com Jesus, mas para ter esse compromisso ele precisa entender quem é a igreja nessa perspectiva da sua relação com Jesus. Esse é o primeiro ponto do nosso estudo, da nossa meditação. Em segundo lugar, nós vamos verificar que um compromisso com a igreja de Cristo, que provém dessa compreensão da natureza e identidade da igreja, implica num sentimento de alegria e gratidão pela igreja. O compromisso com a igreja, ele implica num sentimento de alegria e gratidão por essa igreja. Observe no verso 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Isso é interessante, porque ele não fala, ele enfatiza aqui, ele não está tratando da igreja majoritariamente, mas ele dá graça por todos eles. Isto quer dizer por cada um deles, até mesmo aqueles mais problemáticos. E Paulo conhecia alguns problemas em Roma, porque no capítulo 14 ele vai tratar de um problema lá que estava havendo entre judeus e gentios, que nós vamos ver no tempo certo. Mas ele diz, eu dou graças a Deus, no tocante, eu dou graças a Deus, a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, ele está dizendo, em várias partes por onde eu vou, as pessoas dizem que existe uma igreja em Roma. Ele não destaca tanto alguma virtude da igreja, ele destaca apenas a fé, que lá existe a fé salvadora. Lá existem crentes genuínos. Isso já é suficiente para que ele dê graças a Deus por todos eles. De novo, eu preciso de 1 Coríntios para mostrar que Paulo fazia isto também quando se tratava de uma igreja extremamente problemática. A igreja de Corinto, como eu falei, era problemática. E como é que ele começa no verso 4 do capítulo 1? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. O crente precisa olhar para a igreja com gratidão e alegria. Ele precisa olhar para a igreja da perspectiva positiva. Na igreja tem pecado? Tem. Mas no mundo também tem pecado, né? A igreja tem discórdia? Tem. Na igreja tem frustração? Tem decepção? Tem até ímpios.
O diabo às vezes atua na igreja e consegue algumas vezes o que quer. Mas na igreja tem uma coisa que o mundo não tem. Tem redenção. Tem vidas transformadas. Tem novas criaturas. Tem a manifestação da graça salvadora e santificadora de Deus. E mais do que tudo, na igreja tem Cristo. Só na igreja tem Cristo. Você não tem Cristo fora da igreja. Cristo atua em várias áreas, mas de maneira salvífica só na igreja. E até quando ele vai salvar pessoas é por meio da igreja. Então eu, quando olho para a igreja, eu não posso dizer que eu me alegro em Jesus. Não, minha comunhão com Jesus, olha, eu só não creio em pessoas falsas. Eu só não creio em gente que não tem amor. Mas Jesus, não, Jesus, se você ama a Jesus, você tem que se alegrar com a igreja. Você tem que ver a graça de Deus na igreja. Se eu não sou capaz, irmãos, de olhar para a minha comunidade e ver a atuação da graça divina, se os meus olhos só se focalizam naquilo que é negativo, que é ruim, que me trouxe frustração, então eu estou precisando reavaliar meu compromisso com Jesus. Porque se Paulo faz isto até com uma igreja como Corinto, e ele só não agradece, ele só não tem ação de graças quando ele escreve aos Gálatas, como eu falei, pelas razões que eu já alistei. Mas ele, em todas as suas epístolas, eu dou graças a Deus por vocês. A igreja de Corinto, inclusive, deu muito trabalho para Paulo. Ele escreveu 4 cartas, das quais nós só sobreviveram 2 pela vontade de Deus. E a igreja deu muita dor de cabeça e trouxe muita tristeza. É só você ler a 2ª epístola, você vai ver. Trouxe muita tristeza, inclusive rejeitando algumas coisas que ele falou. Ainda assim, ele dá graça de Deus, dá graças a Deus, por causa de Cristo. Cristo, irmãos, habita em nós. Nós estamos unidos a Cristo, então não tem como eu olhar para a igreja e não ver esse aspecto positivo. E isso implica num sentimento de alegria e gratidão. Eu dou graças a meu Deus, veja, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Então, este é o nosso 2º ponto. O compromisso com a igreja de Cristo, ele implica num sentimento de alegria. Ele me leva a um sentimento de alegria e gratidão. Você é grato, meu irmão, pela terceira igreja? É muito ruim quando a gente perde o prazer na igreja de Deus. Quando a gente tem mágoas, decepções, e a gente vai se afastando porque a gente perde o prazer. Aí geralmente, por que você se afastou? Porque fizeram isso e aquilo comigo, ou deixaram de fazer isto ou aquilo comigo. Mas e as razões essenciais? Não foram suficientes para mantê-lo firme no Senhor? Você deixou de enxergar a graça de Deus? Então tem algum problema com você. A igreja pode ter problema? Pode. A igreja pode até apostatar, e aí eu tenho então que deixar. Mas aí eu não estou mais reconhecendo, né? Aí eu saio. Mas se a igreja não apostatou, tem problema sim, tem conflito sim, mas não apostatou, eu preciso ter gratidão. Terceiro lugar, o compromisso com a igreja de Cristo manifesta-se na minha vida de oração. Compromisso com a igreja de Cristo manifesta-se na minha vida de oração. Quão comprometido você é com a sua comunidade de fé? Sabe o que ajuda a responder essa pergunta é: quanto você ora pela sua igreja? Quanto você ora não só pela sua igreja, mas pela igreja de Cristo? Porque o compromisso com a igreja deve me levar não só a orar pela minha igreja. Porque orar pela minha igreja ainda envolve uma preocupação comigo. É o lugar onde eu fico, então eu preciso que essa igreja esteja bem para que eu esteja bem. Mas não é só com a minha igreja local. Eu tenho que me preocupar com o povo de Deus ao redor do mundo.
o quanto da sua oração é ocupado em intercessões pela igreja. Compromisso, meus irmãos, veja Paulo que ele diz, verso 9 e verso 10, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Veja, em todas as minhas orações. Irmãos, um fato significativo aqui é que Paulo não havia fundado a igreja de Roma. Ele não foi pastor da igreja, não foi fundador. É natural que a igreja que eu fundei, ou que a igreja da qual eu fui pastor, ela seja lembrada por mim nas minhas orações. Paulo fundou muitas igrejas. Fundou a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, as igrejas na Galácia, certo? Ele fundou essas igrejas. Mas a igreja de Éfeso. Então ele já tinha muita igreja para se preocupar, né? Então, essa igreja, ele não era pastor, ela tinha um outro pastor. Ela teve outros pastores, outros fundadores. Então, ele nem sequer conhecia a igreja pessoalmente. Ele ouviu falar, um casal que possivelmente tinha vindo de lá, a Priscila e Áquila, que foram seus companheiros. E eles certamente relataram alguma coisa daquela igreja. Mesmo assim, ele diz, eu faço menção de vós. Veja o compromisso que esse servo de Deus tem com a igreja de Cristo. Ele diz, eu faço menção de vós, veja, em todas as minhas orações. Toda vez que ele orava, mesmo que eu não queira tomar isso literalmente, mas no mínimo ele está dizendo assim, que na esmagadora maioria das vezes em que ele orava, ele mencionava aquela igreja que ele nunca conheceu. Isso revela compromisso com a igreja de Cristo, compromisso com o evangelho de Cristo, compromisso com o próprio Cristo. Irmãos, nós não devemos orar apenas pela nossa igreja local. Se não oramos, estamos de fato em pecado. Porque se nem a nossa igreja local, mas nós devemos orar além da nossa igreja local pelas outras igrejas. E ele está dizendo, olha, eu incessantemente, veja as palavras intensificativas, incessantemente, eu não deixo de orar por vocês e fazer menção. Ele não está fazendo aquela oração assim, abençoa a tua igreja ao redor do mundo. Fazer menção significa, Senhor, tem misericórdia da igreja de Roma, fortalece a igreja de Roma. Senhor, traz crescimento à igreja de Éfeso. E se você olhar em todas as epístolas de Paulo, de novo, exceto a de Gálatas, no capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios, sempre dou graças ao meu Deus, etc. Ele está se referindo a uma oração. Ele depois também fala, lá em Efésios, ele começa com uma palavra de louvor, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, tendo ouvido a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos, eu faço menção de vocês nas minhas orações. Pode olhar todas as introduções de todas as epístolas de Paulo, ele diz, eu faço menção de vocês, eu oro por cada um de vocês, nas minhas orações. Então, meus irmãos, se eu tenho compromisso com o povo de Deus, eu vou demonstrar isso, entre outras coisas, na minha vida de oração. Irmão, quanto você dedica a orar? Esse texto falou muito ao meu coração, meus irmãos. E hoje pela manhã, meditando sobre ele, me levou a orar pelas igrejas, pelo menos pelas igrejas co-irmãs, daqui do presbitério, e pela igreja da Ucrânia, que está agora passando, igrejas crentes. Na Ucrânia o evangelho é livre. Então há igrejas lá, inclusive pastores que levaram sua família para um lugar seguro e voltaram para lá para pastorearem, para estarem juntos dos fiéis. Disse até um dos pastores, a guerra nos obrigou a descer do púlpito. Eles tiveram que descer. Não tem nenhum problema no púlpito, mas há situações que a gente tem que descer do púlpito e pastorear ali, estar entre o rebanho. Então, meus irmãos,
quanto nós ocupamos na nossa vida de oração pelas igrejas do Senhor, espalhadas pelo mundo, igrejas que conhecemos, igrejas que estão precisando das nossas orações. Nós precisamos ter uma vida de intercessão contínua, mencionando essas igrejas e seus pastores. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que esse compromisso com a igreja, veja, o compromisso que Paulo tinha com a igreja. Ele levava Paulo, se ele não podia estar lá, orar, orar e orar. Em quarto lugar, compromisso com a igreja de Cristo envolve uma compreensão da importância do contato para a confirmação mútua da fé. Compromisso com a igreja de Cristo envolve uma compreensão da importância do contato para a confirmação mútua da fé. A fim de que nossa fé seja confirmada, nós precisamos de contato. E isto é muito importante nesses dias de virtualização da comunhão, nesses dias de individualismo. Observe que Paulo, ele diz que ele ora, e ele diz: em todas as minhas orações, eu faço menção de vós, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos. Muito desejo ver-vos. Com que objetivo? A fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Essa palavra confirmados traz a ideia de solidificar. A ideia é de você fincar alguma coisa e deixá-la firme. Então, eu desejo ver vocês, porque eu quero, no contato, ser um instrumento para solidificar, para robustecer, para firmar a fé de vocês. Você lembra que Paulo era um apóstolo entre os gentios. Ele entendia que ele podia trazer uma contribuição para que aqueles irmãos ficassem ainda mais firmes, mas que para dar essa contribuição ele precisava do contato. E por que eu estou enfatizando contato? Porque, irmãos, contato implica em reunir-se, em estar presente, em caminhar juntos, em ter programações juntos. Não é possível que eu contribua para a edificação da igreja sem contato. Por isso que é importante nós participarmos de todas as programações da igreja. Não é a programação em si, ela poderia não existir SAF, nem o MP, nem o PH, não é isso. Mas esse é o modo como nós criamos o contato. Se nós um dia criarmos outro modo, nós temos que nos comprometer com o contato. Então, se você não vem para uma reunião de sociedade, se você não participa de uma reunião de oração, de uma vigília, não vem para o culto, que é a principal atividade da igreja, no dia do Senhor, não vem na quarta para estudar a palavra do Senhor, quanto mais contato, mais edificado você é, e mais edificação você ajuda a produzir. Quanto menos contato, menos edificado. E Paulo, para não deixar dúvida de que há uma interdependência, ele quase que se corrige, não é que ele se corrija, mas ele pensa assim, talvez, eu não quero dar a impressão de que só eu vou contribuir com vocês. Ele diz assim, para que sejais confirmados, eu quero repartir com vocês algum dom espiritual. Todo crente tem um ou mais dons espirituais. E esses dons espirituais dados por Deus, eles servem para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé. E Paulo, nessa consciência, ele diz, olha, eu quero repartir um dom para que a fé que vocês expressam já em Cristo seja solidificada. Mas no verso 12, para ficar claro que ele também precisava da igreja, ele diz, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, quer dizer, mutuamente, não só vocês sejam confirmados, mas
reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Eu também preciso de vocês, é o que Paulo está dizendo. Veja, ele é apóstolo aos gentios. Ele está na cabeça da cadeia de edificação da igreja. Porque ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres, com vista à edificação. Ele está ali no fundamento, ou no fundamento. Mas ele diz, eu preciso de vocês. E ele, inclusive, vai dizer que precisa deles para ir à Espanha, como nós veremos no capítulo 15. Ele apresenta o seu evangelho para trazer edificação, ele quer estar lá para solidificar a fé que eles têm, para se recrear com eles, para ser confortado, e ele precisa deles também para patrocinar a sua ida à Espanha, como ele vai falar no capítulo 15. Então ele está dizendo, nós precisamos uns dos outros, e para que nós nos edifiquemos uns aos outros, nós precisamos de contato. Contato. Então, irmãos, aqui nós vemos a importância, ou nós vemos o erro de se virtualizar as relações. A igreja deve entrar no mundo virtual? Deve. É um espaço de evangelização. Quem é comprometido com a igreja de Cristo entende a importância do contato para confirmação na fé, entende a interdependência. Não é só você que depende, irmão. A igreja depende de você. Você sabia disso? A igreja depende de você. Você é importante para solidificar. Você tem dons. E talvez alguns de vocês ainda não estão usando. E por fim, meus irmãos, para completar toda essa compreensão que eu tenho, me leva a uma consciência, a consciência de que eu tenho uma dívida de amor para com a igreja. Compromisso com a igreja implica a consciência de uma dívida de amor. Verso 14 e verso 15. Desde o verso 13 ele diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Você sabe, Paulo tinha consciência de qual era a vocação específica dele. Ele era um apóstolo de Cristo aos gentios, para pregar o evangelho aos gentios. E Paulo não ia plantar de novo o evangelho lá, porque o alvo dele era plantar o evangelho onde Cristo não fora pregado. Mas ele entende que pode contribuir para solidificar a fé daqueles irmãos, e ele gostaria de conseguir algum fruto, pregando o evangelho entre eles, e conseguir algum fruto. E aí ele fala da sua consciência de dívida, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Eu estou em dívida com vocês. E aqui nós já aplicamos essa dívida com relação à pregação do evangelho, né? Mas qual é a função da pregação do evangelho? Converter pessoas e inseri-las no corpo de Cristo. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Paulo diz, eu sou devedor. Eu estou numa dívida. Quando eu prego o evangelho, eu tenho que pregar nessa perspectiva. Primeiro da glória de Cristo, mas por causa da sua união com Cristo, eu estou contribuindo para a edificação da igreja de Deus. Eu devo pregar o evangelho para que pessoas se convertam, para que o corpo de Cristo continue sendo edificado. Você já pensou nessa perspectiva da pregação do evangelho? É para a glória de Deus. E como é que Deus é glorificado? O seu corpo está sendo até entrar a plenitude dos eleitos. Então, por isso eu tenho dívida. Eu estou em dívida. Nem todos vão se converter, mas aqueles a quem Deus escolheu hão de se converter. E eles são da igreja de Deus, da igreja triunfante, da igreja invisível. E eu estou em dívida para com eles. Veja como a missão de pregar o evangelho envolve uma dívida.
com a igreja também. Eu sou devedor. E veja, essa dívida está atrelada à igreja claramente na declaração aqui. Espero que esteja claro. Porque logo em seguida ele diz, porque quanto está em mim, estou pronto a pregar o evangelho e anunciar entre vocês em Roma. Para que eles já eram convertidos? Ele não está falando de pregar para eles. Ele ensinou o evangelho. Romanos é o mais abrangente e profundo tratado do evangelho. Mas quando ele está falando anunciar a vós outros, aí em Roma, ele está dizendo, eu também quero pregar o evangelho e ver pessoas convertidas e ajudar na edificação dessa igreja. Irmãos, nós precisamos entender, para concluir aqui, a importância do nosso compromisso com a igreja de Deus. Eu preciso entender, meus irmãos, que tudo isto ocorre não partindo de mim, mas ocorre por causa da minha união com Cristo e a minha dependência de Cristo. Quando Paulo, no capítulo 15, eu quero só trazer mais esse texto para nós concluirmos, ou à guisa de conclusão, ele, quando fala de visitá-los de novo no capítulo 15, verso 19, ou 29, 15 e 29, ele diz, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. O compromisso com a igreja, ele é maior, quanto maior é a bênção de Cristo na nossa vida. Concluo com isto. Você diz, eu sou muito abençoado por Jesus. A gente sempre pensa e conclui em termos de sentimentos. Mas uma das manifestações, uma das provas, evidências de que a bênção de Cristo está sobre você é a forma como você se relaciona e se compromete com a igreja. Irmãos, eu vou não na minha força, eu vou na plenitude da bênção de Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê um compromisso inegociável com o povo de Deus, com o corpo de Cristo. Porque só assim nós estaremos demonstrando o quanto amamos o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós rendemos graças ao Senhor por este estudo tão precioso, tão profundo, rico, tão rico que nos trouxe edificação. Ajuda-nos a sair daqui, Senhor, imbuídos de um compromisso inegociável com a Tua igreja. E aqueles que estão aqui, Senhor, que até hoje têm sido meros espectadores, assistentes, que vêm aqui pelos benefícios que têm recebido, possam olhar agora a igreja com outros olhos, Pai, e aprender que se eles amam a Cristo, eles devem amar o seu povo, porque a igreja é o povo amado de Deus, chamado para ser de Jesus Cristo, é um povo santo, que possam entender, ó Deus, e ter essa gratidão a Cristo e a Deus, a Ti, Senhor, pela igreja. Possam ter esse senso de comunhão, possamos nós todos ter uma vida de oração que contemple toda a Tua igreja. Que nós possamos entender a importância do contato para edificação recíproca, edificação mútua. Que possamos, ó Senhor Deus, entender que estamos sempre em dívida. O próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui em Romanos, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que nos amemos uns aos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer e a intensificar nosso compromisso com a Tua igreja em todos esses aspectos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.